Olá, meu nome é Patrícia Fernandes, venho aqui neste novo vídeo no canal para vos trazer mais um vídeo sobre Assassin's Tale, mas no vídeo de hoje vamos fazer de um jeito um bocadinho diferente, porque eu acho que ficou um bocadinho secante demais. Eu acho, já não sei, mas acho que foram 19 minutos o último vídeo, salvo erro, em que a única coisa que vocês tinham era mesmo a minha voz e a imagem do Assassin's Tale que eu escolhi. Eu acho que efetivamente assim é capaz de ser um bocadinho mais interessante. Eu vou tentar também pôr várias fotos ou gravações, etc. aqui durante o vídeo para tornar um bocadinho mais pessoal e para que vocês consigam ter um bocadinho mais de informação, não só via áudio, mas também visual, que eu acho que é capaz de ajudar um bocadinho. Então, bora lá! Hasberg morava com Steve, o seu pai, e Marlene, num bairro de classe média na Flórida. Ela tinha dois irmãos, o William, que na altura tinha 8 anos, e a Mónica, que tinha 4. Ela era uma bebê de 5 meses. Este caso todo começou no dia 24 de junho de 97, ano de nascimento de pessoas importantes. Vocês também, a maior parte deve ser de 97. Mas pronto, este caso começou em 29 de junho de 97, quando a mãe, Marlene, acorda por volta das 6h42 da manhã e ela vai acordar o filho mais velho, o William. E quando eles se dirigem para a cozinha, ela repara logo em algo em comum, que é a porta, tanto da cozinha para a lavandaria como a da lavandaria para a garagem, estavam abertas, destrancadas, o que era algo em comum porque eles costumavam trancar sempre as portas durante a noite. Ela fica um pouco inquieta e acaba por ir ver a bebê, porque a última vez que ela tinha visto efetivamente a filha tinha sido na meia-noite, o dia anterior. Quando ela chega ao quarto e percebe que a bebê desapareceu, ela fica muito angustiada, começa aos gritos para acordar o marido a dizer que alguém levou a bebê, que raptaram a filha deles. Nisto tudo, ela liga para a polícia, faz a denúncia, vai à casa da vizinha, pede ajuda. E pronto, foi em questões de poucas horas que o caso ganhou muito mediatismo, porque lá está, não era comum uma bebê de 5 meses desaparecer assim, ainda por cima num bairro que era considerado seguro. Lá está, aquele tipo de bairros que é seguro, toda a gente se conhece, as portas deixam-se abertas, viviam lá muitos casais que tinham sido recentemente pais, e então criou-se logo ali um pânico de que aquilo pudesse acontecer novamente e os filhos estivessem em perigo. Passado pouco tempo começou-se a criar muito mediatismo mesmo sobre o caso nos jornais, então vamos conseguir perceber daqui para a frente que tudo foi acompanhado ao pormenor. Nisto, quando a polícia chegou à casa, Marlene e o Steve contaram exatamente que tinham dado pelas portas destrancadas, o que era algo incrivelmente incomum, porque eles costumavam trancar sempre as portas, era mesmo muito invulgar. E fora isso, não encontraram mais nada, não encontraram sinais de arrombamento, não encontraram um bilhete do raptor, não encontraram realmente mais nada. O que faltava era o cobertor da Sabrina, um cobertor amarelo, e começaram a surgir uma série de evidências que não faziam muito sentido, eram um pouco estranhas. Não só a casualidade das portas abertas, que era algo, como eu vos disse, invulgar, ter acontecido justamente quando a bebê foi raptada, mas também os pais e os irmãos estarem na casa e ninguém ter ouvido nada, barulho nenhum, ter dado por nada de estranho, como também o facto de eles terem um cão que não deu qualquer sinal de entrada de alguém Desde esse momento, a Sabrina e o raptor foram intensivamente procurados, e uma coisa que acabou por ser revelada posteriormente pelo primeiro polícia a chegar ao local foi a atitude muito calma e pacífica dos pais, coisa que entra totalmente em contraste com a gravação, que, por falar nisso, existe um trecho da gravação que eu vou deixar um link na caixa de descrição para se vocês quiserem assistirem, onde nós ouvimos a chamada em que a mãe faz para a polícia a dizer que a filha desapareceu e realmente ela tem um ar muito desesperado, mas depois a descrição que a polícia fez do estado de espírito dos pais foi algo muito calmo, muito tranquilo, o que foi logo muito mal interpretado. Justamente depois apareceu, como eu vos disse, porque a mídia estava muito em cima do caso, um vídeo em que, quando eles estavam a dirigir-se para o carro polícia para ir prestar declarações, eles começaram-se a rir
E as pessoas levaram aquilo muito a mal, não percebiam aquela atitude quando a filha tinha desaparecido e eles estavam calmos, estavam-se a rir. A Marlene acabou por vir depois dar uma entrevista e explicou que, claro que eles estavam muito preocupados, muito assustados, não estavam nada tranquilos, mas naquele momento o que tinha acontecido desde o início, que eles sempre foram muito colaborantes com a polícia, concordaram sempre em ajudar em tudo o que fosse necessário. Então, quando lhes foi pedido que eles fizessem um teste de polígrafo, eles aceitaram prontamente. O do Steve passou, sem qualquer problema, contudo, o da Marlene deu inconclusivo, e após a repetição do teste e o resultado ser na mesma inconclusivo, ela relatou que os interrogatórios da polícia passaram a ser muito mais agressivos, muito mais puxados, o que fez com que o casal contratasse um advogado para pôr um bocadinho de stop a esta intromissão excessiva da polícia, desculpem. Entretanto, a polícia conseguiu uma permissão para pôr uma escuta, tanto na sala de estar como no quarto do casal, para o intuito de conseguir reunir provas ou algum indício, porque não havia nada que os ligasse efetivamente ao carro. Entretanto, a polícia sugeriu que eles fizessem uma espécie de apelo na televisão para que a filha lhes fosse entregue de volta. Então foi isso que eles fizeram. E novamente eles foram alvo de imensas críticas por parte das pessoas que não perceberam aquela serenidade, aquela calma, aquela falta de emoção com que eles falaram, ao que eles justificaram como tendo reunido todas as forças possíveis e imaginárias para gravar o vídeo. A Marlene disse inclusive que depois do vídeo acabar ela chorou muito durante muito tempo. Mas lá está, é algo que não foi filmado ou então não foi incluído propositadamente no apelo. Não sabemos. O que é facto é que não havia prova de que realmente ela tinha estado tão emocionada, então as pessoas ficaram muito, muito chateadas e não estavam mesmo nada a gostar das atitudes dos pais. Entretanto, eles foram muito criticados também por continuar a seguir a sua vida, ao que Marlene mais uma vez veio a público justificar que ela tinha mais 2 filhos de 8 e 4 anos que precisavam muito dela, que não estavam a entender o que é que estava a acontecer. E que por isso, enquanto a polícia procurava Sabrina, eles tinham que tentar manter uma vida normal pelos outros 2 filhos. Entretanto, apesar das suspeitas da polícia pelos pais, o caso parecia não evoluir e então, em junho de 99, a família acaba por se mudar para Maryland para tentar fugir um bocadinho à pressão que a imprensa fazia sobre eles, que era realmente muito grande, estavam sempre acampados, entre aspas, à porta de casa deles, não lhes dava um minuto de descanso. Então, para tentar fugir a essa pressão, eles mudaram-se para Maryland. Algum tempo depois, o Steve acabou por ser detido no trabalho e a Marlene levada sob custódia em casa, isto porque foram acusados de declarações falsas. Ou seja, eles pegaram nas gravações que eles andavam a fazer em casa dele, nas escutas, e acusaram-nos de ter feito declarações falsas. Eles pegaram nas gravações e acusaram-nos de ter feito declarações falsas. Isto porque numa das gravações o Steve parecia dizer que estava drogado na noite em que a Sabrina desapareceu, e então eles acusaram-nos de ter feito declarações falsas e tentaram reunir outra série de fitas para tentar incriminá-los. Então aquilo suscitou ali uma grande polémica, mas no final não deu em nada, porque o juiz declarou que as provas não eram suficientes, que as conversas eram um bocadinho superficiais e que não podiam ser ligadas diretamente com o caso do desaparecimento da Sabrina. Por isso não deu em nada. E passado algum tempo o advogado propôs, digamos assim, ao Estado, eu não sei muito para explicar, mas o advogado propôs ao Estado o pagamento da indemnização dos honorários. E acabou por acontecer, eles ganharam. Primeiro começou por ser 2 milhões e 500 dólares, mas depois acho que passou por entre 1 milhão e 300 dólares e 1 milhão e meio que o Estado, que o condado ia ter que pagar-lhes. E pronto, foi sempre assim muito mediático. Com isto, nunca se conseguiu provas efetivamente de que os pais, apesar das desconfianças da polícia, tivessem algum relacionamento com o crime. O juiz acabou por dizer até que aqueles polícias tinham ali tentado tinham tentado deliberar. Pronto, o caso acabou por parar um bocadinho até 2008, quando um informante da polícia, que se chama Dennis Ryan, gravou uma conversa com o seu colega de cela,
do seu colega de cela, Scott, em que o Scott lhe diz que foi contratado por um investigador particular que trabalhava justamente na mesma firma que o advogado que representava os pais da Sabrina, e que ele foi contratado para ir até a casa do casal e recolher um pequeno barco que eles tinham, que o corpo se encontrava lá dentro, e depois então se livrar do corpo. E foi o que ele disse que fez. Contudo, os pais voltaram a ser chamados, voltaram a ser interrogados, foram-lhes apresentadas fotografias dos dois homens, a versão, tudo, e os pais negaram qualquer uma das acusações, disseram que nada daquilo era verdade, não tinham qualquer envolvimento, não conheciam, até perguntaram inclusive se a Marilyn não tinha algum tipo de relação com algum deles, foi totalmente negado, e esta história acabou por ser um bocadinho descredibilizada, porque efetivamente não existe nenhum registro que o casal tenha tido algum barco ou que tenha comprado um, nada de nada. Portanto, a história acabou por ser um bocadinho levada assim à descredibilização. Não foi esta a única história que acabaram por inventar. Existem muitas outras histórias que a Marilyn diz que inventaram, não só para tentar prejudicar a imagem deles, como para os tentar associar ao desaparecimento, mesmo sem haver qualquer tipo de provas contra eles. No entanto, até agora... Sorry lá. Eles continuam a morar, a família, em Maryland. Inclusive, quando se mudaram para lá, eles criaram um quarto para a Sabrina, decoraram e continuaram a adaptar ao longo dos anos, porque ela atualmente teria 23 anos. Portanto, eles continuam a acreditar que a filha voltou. Quanto ao que é que eles acham que aconteceu? Eles acham que alguém que queria muito bebê, que não podia ter um e que sabia que eles tinham tido um bebê há pouco tempo, tentou entrar em casa deles, aproveitou o facto de surpreendentemente ou por uma fatalidade, as portas estarem destrancadas, acabou por raptar a bebê, mas eles acham que ela está bem, que está viva, que... pronto, que atualmente, eventualmente algum dia que ela vai voltar para eles. Eles têm recebido montes de pistas, montes de denúncias falsas que têm sido todas investigadas ao longo dos anos, mas nenhuma delas se declarou verdadeira. Entretanto, eu tenho aqui algumas informações sobre a Sabrina em si, que eu acho que são pronto, interessantes. Então, a Sabrina nasceu a 27 de junho de 97, como eu vos disse. Ela tem cabelo castanho e olhos azuis. E uma curiosidade ainda mais interessante, ela tem uma marca de nascença na parte inferior do ombro, que é uns pontinhos que acabam por formar um Y. Pronto, esta descrição foi dada pelos pais e entretanto apareceram várias supostas Sabrinas que realmente tinham a mesma faixa etária, tinham algumas semelhanças físicas, dava ali para encaixar. E o último dado assim que existe sobre o caso é que realmente os pais iriam fazer testes para confirmar se alguma daquelas raparigas era a Sabrina. Como não existe mais nenhuma informação, eu presumo que tenha dado negativo e que eles continuem à procura da Sabrina, porque eu acho que quando eles encontrarem há de ser algo que eles vão fazer questão e de divulgar, porque vai ser algo importante. Por isso, se entretanto se depois eu conseguir, eu deixo aqui a anotação. Mas bem, o caso de hoje foi este. Eu espero muito que tenham gostado. Digam-me aí o que é que acharam do caso, se acham que os pais estão envolvidos, se acham que não, se acham que foi uma fatalidade. E bem, é isso. Não se esqueçam também de subscrever ao canal, deixar o vosso gosto se tenham gostado. Podem deixar aí em baixo alguma sugestão de algum caso que queiram que eu fale ou que tenham conhecimento. E não se esqueçam de me acompanhar pelas redes sociais que vão estar aí em baixo na caixinha de descrição. Beijinhos e até à próxima!